Shalom a todos, muito bem-vindos. Está começando mais um Examinando as Profecias, hoje trazendo para você a verdade revelada sobre os tempos à frente. Meus queridos, como é bom falar a verdade e ter esta oportunidade no mundo de mentiras, no mundo de incertezas, no mundo de tantas vozes falando que tem a verdade. Agora, o que podemos dizer? Nós temos a verdade? Bom, as escrituras têm a verdade. Isso eu tenho certeza. E eu convido você a abrir as escrituras nesse momento. Se você tem uma Bíblia aí, seja católica, evangélica, pegue essa Bíblia para comparar a mensagem, os textos contidos nas escrituras que vamos compartilhar nesse momento. Mas vamos orar primeiro. Yahuwá, eterno Criador dos céus e da terra, graças te damos pelo fôlego, pelo nefesh que tu sopraste em nossas narinas, e estamos vivos hoje para compreender, assimilar e praticar a tua verdade. Agora abre os olhos do teu povo, sinceros, os verdadeiros, para que entendam os tempos em que estamos vivendo e a necessidade de se preparar para o que vem pela frente, o que já está acontecendo. E é o que te pedimos em nome do nosso Messias Yahushua, hoje e sempre. Meus queridos, esse vídeo tem a intenção de demonstrar que a tribulação já começou. E esse título escandaliza muitos, porque a maioria acha que cristão não tem que passar por tribulação ou por prova alguma. E a maioria do mundo hoje vive em uma teologia de paz e segurança, e o mundo em si tem grandes expectativas para terreno secular, mundano dos homens. Mas enquanto estamos falando aqui, lá no Oriente Médio, e aqui também na América do Sul, América Central, pessoas que seguem o Messias, cristãos sendo alvos de gangues em Honduras e Colômbia. O aumento da violência levando cristãos a se afastarem da comunhão uns com os outros. Interessante que se você perguntar para essas pessoas sobre a tribulação, elas vão te dizer, elas já estão vivendo uma tribulação. Não é só na América do Sul, mas principalmente no Oriente, na Ásia, veja, na Índia, cristãos são considerados uma ameaça. A autoridade do governo atual declarou a repórteres que cristãos no país ameaçam a unidade hinduísta. Você vê um dos maiores da população do mundo, a Índia, estão perseguindo cristãos. Se você vê Erdogan na Turquia, ele ameaçando cristãos. Irã, países de máxima intolerância religiosa. Marrocos, Catar, própria Arábia Saudita. Você vê vários desses países que estão perseguindo. E esses irmãos já estão sentindo na pele a tribulação. E muitos deles se reunindo em oculto, né? Cristãos secretos presos no Turcomenistão. Sem falar da perseguição aos israelitas que por muitos anos têm sofrido cativeiros. Cativeiro egípcio, babilônico, cativeiro persa, cativeiro grego, cativeiro romano, cativeiro otomano, enfim. Nós estamos vivendo nos tempos de um cativeiro mais modernizado. A própria mídia e até as mídias sociais como Facebook, Twitter, Google estão censurando conservadores e cristãos. Isso pode significar muito bem
o fim de canais como o nosso e outros que falam as verdades que o sistema está ocultando da maioria. E essa liberdade está para um fio. Existe uma perseguição velada aqui no Ocidente, ela é camuflada, ela é abafada pela mídia. E nós temos a plena consciência, queridos, de que muito em breve isso vai romper de maneira mais forte, mas nós sabemos que temos que nos preparar para o que está vindo aí pela frente. O Messias profetizou que ouviríamos de guerras e de rumores de guerras. E guerras e rumores de guerras. O que falar sobre o século XX? Dois conflitos mundiais, vários conflitos frios, né, que chama. E não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. O cenário está pronto para uma tempestade perfeita. Você vê o engajamento não só de nações da Europa, como foi nas primeiras G mundiais, você não vê o engajamento só de parte das nações mundiais, você vê o engajamento total nos dias de hoje. Você vê os Estados Unidos liderando no Ocidente, os países europeus, e aí o envolvimento dos países no Oriente, todos altamente envolvidos para o confronto final. E nós estamos prestes a ver o que vai acontecer. A relação entre Estados Unidos e Irã agora está se complicando. O acordo que foi feito está sendo duramente criticado pelo presidente Trump. Ele pretende rever esse acordo e Israel também está junto dessa controvérsia contra o Irã, e a coisa pode muito bem se complicar. O Messias disse: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Agora, isso está em Marcos 13, né, 9-11. Muitos vão dizer assim, mas eu não estou sendo intimado a nenhuma audiência na justiça. Eu não estou sendo interrogado. Eu não estou sendo açoitado. Muitos podem dizer isso, mas você vê na foto ao lado, são irmãos sudaneses sendo perseguidos por aquele regime tirânico. Lá, né, na região da África ali. É uma coisa avassaladora o que está acontecendo. Pessoas que estão sendo perseguidas, sendo levadas a tribunais. Essa perseguição judicial já está chegando no Ocidente. Agora, pessoas sendo açoitadas, isso não sai no jornal da Globo, isso não sai no noticiário policial local. Isso não vai sair. Porque simplesmente a mídia ignora o sofrimento daqueles que sofrem por causa do evangelho, por causa do Criador, o Deus de Israel. E o que está acontecendo, queridos, é que se você perguntar para qualquer um desses irmãos, esses que estão nessa foto aí, sentados no tribunal, eles vão te contar. Eles já estão na tribulação. Eles já estão sendo perseguidos. Eles já estão sentindo o chicote da grande perseguição que foi profetizada. Enquanto nós estamos ainda apreciando nossos ar-condicionados, nosso conforto moderno, nossos empregos talvez estáveis ainda, esses irmãos estão sendo perseguidos pela própria família deles. A China já declarou que os cristãos que se reúnem são uma ameaça para a estabilidade política daquele país.
pessoas são caçadas como criminosos, como bandidos. E Marcos 13, verso 12 e 13 diz que o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos, veja, por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Sem dúvida, uma das maiores pressões contra a fé de alguém, ela vem de dentro de casa. Quando o cônjuge, quando um parente, um aderente, um conhecido, um amigo, ele se volta contra aquilo que você crê. Hoje é estranho quando nós falamos que nós não servimos mais homens, não servimos mais sistema religioso algum, denominação alguma. Muitas pessoas nos criticam, nos apedrejam, porque acham que devemos estar inseridos em algum sistema. Mas, meu querido, se você não está pronto para resistir à pressão familiar, à pressão de parentes, de amigos, porque ao seguir a verdade, a escritura, você não deve ter dúvidas na sua mente que é o caminho. Ou você acha que nós estamos aqui brincando de YouTube, brincando de evangelho, brincando de revelação profética? Não. Nós não escolhemos estar aqui. O Criador nos escolheu para levar essa mensagem, para servir esse propósito. E você deve estar pronto para enfrentar a oposição. Nós temos que estar pronto a enfrentar os ratos infiltrados, muitas vezes, que estão só observando para nos atacar, que estão só observando um erro nosso para nos atingir. Mas nós sabemos, queridos, que o Criador está olhando tudo. Ele sabe o que se passa em cada coração, em cada vida. Ele sabe do teu desejo sincero de servir a verdade, de servi-lo de todo o coração. E nós temos, queridos, recebido contatos de diversas pessoas aqui nesse projeto. São praticamente 7 anos trabalhando em prol dessa mensagem aqui no YouTube. E pessoas que vêm por meio do nosso contato de e-mail falar que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo, estão sozinhos. Mas, querido, imagine também o sofrimento dos nossos irmãos no Oriente Médio, na Ásia. Imagine o sofrimento que essas pessoas passam em países radicais, religiosos. E já estava predito. O pai, o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E essa é uma condição da qual eu questiono muitos pré-tribulacionistas, que dizem que não vamos ficar até o fim, pois o Messias disse que o requisito é permanecer até o fim, perseverar. Perseverar quer dizer suportar, resistir a todos os eventos que envolvem o fim. O fim é o fim, até o clímax final, quando o Messias se manifestar. O verdadeiro Messias, né? Sabemos que vai vir o falso Messias. A própria ciência, a própria análise secular já está unânime. Existe um aumento da incidência de desastres naturais. Quem viveu na década de 90 sabe que na década de 90 para cá a coisa se multiplicou. O que acontecia esporadicamente nas décadas anteriores, 80, 70, 60, começou a acontecer de 5 a 10 vezes mais na década de 90. Quando chega na década de 2000, a coisa começou a se multiplicar ainda mais. De 5 a 5 anos agora, nós temos uma incidência absurda desses desastres naturais, não só dos desastres naturais, mas de todos os sinais que foram profetizados pelo nosso Messias. No que diz respeito à viabilidade econômica, à instabilidade política, a recursos humanos, tudo isso tem se complicado diante da condição atual do mundo. E incrível
incrível. Você vê uma grande parcela de hipócritas que se recusam a reconhecer isso. Isso que é terrível. Enquanto você vê cientistas da pseudociência com um relógio para o fim do mundo aí, com a contagem de menos de 2 minutos para a meia-noite, para o cataclismo apocalíptico, né? Bom, o que as escrituras nos mostram? Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação ao Messias, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, o apóstolo Shaul, ou Paulo, ele ensinava não uma teologia de paz e segurança, não uma teologia da prosperidade, não uma teologia de comodidade, benesses, não. Ele ensinava uma teologia de sofrimento, uma teologia de tribulação, uma teologia de provação. Veja, os teólogos da prosperidade dizem que tudo vai melhorar. Vamos ter eleições, então o Brasil vai melhorar. Lula foi preso, agora o Brasil vai melhorar, né? Ah, não, porque agora nós vamos ver uma grande melhoria nas condições políticas mundiais. Não. Tudo isso é utópico. Nós vemos uma tendência negativa das coisas, desse sistema mundano. E a grande mentira da teologia da prosperidade, na verdade, é prosperidade para os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos profetas. Prosperidade para eles e miséria para aqueles que caem nessa falsa teologia. Sem falar, meus queridos, que além de todas as mentiras que estão nos contando, se esquecem de mostrar um outro lado da escritura, do evangelho, que implica em sermos provados, em passarmos por tribulações. Atos 14:22 diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Arro. Ou seja, o reino é tomado à força, não tem nada fácil. Tudo que as escrituras mostram, desde os profetas, é a espada, é a tribulação, é a tempestade, é o juízo se aproximando. Você não vê profeta contando conto de fadas, você não vê profeta falando coisas agradáveis, você vê profetas com a mensagem dura, com um alerta temerário. E, infelizmente, você vê, hoje tem um monte de falso profeta aqui, até mesmo no YouTube, falando coisas agradáveis. E o povo quer isso, o povo não quer verdades duras. Tanto é que você vê a repercussão ainda muito distante da realidade dessas mensagens que nós estamos dando. Elas não são populares. Então, nós vemos aí que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Arro, é um requisito, é um pré-requisito a ser alcançado por aqueles que querem fazer parte do reino. Bom, queridos, haverá um falso arrebatamento. E é esse ponto que é muito delicado. O Messias nos alertou que iriam forjar uma falsa vinda dele. 24, 26 e 27 diz que se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Do Oriente ao Ocidente, todo olho verá. E as tribos se lamentarão, os ímpios fugirão da presença dele, os santos se regozijarão. É isso que a Escritura, que os profetas mostram, não diferente. Não existe vinda secreta, arrebatamento secreto. Isso é uma aberração recente, inventada no século passado, século XX. Que nós temos que se ater aos sinais que estão à nossa volta. Tem sinais?
Existem catástrofes, existem tsunamis, existem terremotos, existe fome, existe pestes, existe guerras. Bom, quem não está vendo esses sinais? Ou eles não são palpáveis, eles não estão diante de nós? Estamos vendo ou não o aumento da violência, a desfragmentação da família? Estamos vendo ou não a imoralidade, a corrupção aflorando? Basta ver o que a TV mostra. É o apocalipse de ontem. É o cumprimento profético. Então nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos os tempos finais adiante de nós. Nós já estamos com o pé dentro da grande tribulação, senhores. Esse princípio das dores, na verdade, simplesmente uma breve introdução do que está para chegar, o clímax final. E nós devemos alertar, nós devemos levar essa mensagem de arrependimento. O tempo é chegado. Nós temos que fazer a techuvá, no hebraico arrependimento é techuvá. Deixar os maus caminhos, pagãos, idólatras, ocultistas das religiões e se voltar para o eterno de Israel, para o caminho antigo, caminho dos patriarcas, para a instrução do Altíssimo, né? Que está escrito nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Assim será vindo o Filho do Homem. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, nós temos que estar atentos orando para escapar do que está para acontecer e estar de pé quando ele está o que vai vir e sobreviver a tudo isso, e quando o Messias chegar, estarmos de pé, tendo vencido todas as coisas, tendo vigiado, tendo escapado. João 16:33, o Messias disse: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Senhores, se o Messias disse que no mundo teremos aflições, quem são os profetas de plantão na TV, na esquina mais próxima, para dizer que só vai ver paz e segurança, só prosperidade? São mentirosos. O Messias nunca nos prometeu que estaríamos no bem bom, que nós estaríamos usufruindo só de benesses, não. Na verdade, uma das bênçãos, uma das bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, é sermos perseguidos e por amor ao nome dele, de nós sermos caluniados, difamados por causa do nome dele. Bênçãos que os discípulos teriam que passar. Mas ele disse: eu estou contigo até o fim de todos os tempos. O mesmo Messias hebreu que prometeu aos nazarenos, aos discípulos israelitas, que estaria com eles, ainda continua com esses israelitas até o fim dos tempos. Aqueles que creem no Messias e guardam seus mandamentos. Mateus 24:3 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Durar, sobreviver, persistir até o fim. Apocalipse 13:7 diz que ao anti-Messias, ao anticristo, foi lhe dado um poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Então, como tem gente por aí ensinando que os santos serão tirados para não verem a perseguição? Se o Apocalipse diz que o anti-Messias vai persegui-los e vencê-los. Alguns, né? Não todos. Mas muitos vão morrer durante a perseguição do anti-Messias. Apocalipse 7:14 diz: Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Passar pela prova é
um mal necessário, vamos colocar assim, porque a prova refina o homem. A tribulação o torna puro. É um teste que vai tirar as imperfeições. O calor da provação tira de nós nossos traços ruins de caráter, nossas inclinações ruins, que em hebraico é o Yetzerará, inclinação da carne. Tira de nós os pequenos defeitos de caráter, os pecadinhos de estimação que nós acariciamos, que nós guardamos para nós mesmos. Quando nós estamos sozinhos, quando nós nos deparamos à vontade para praticá-los. É isso que a aprovação faz. Ela nos purga de todo o defeito, de toda nódoa, de toda a ruga, para nos tornar aptos para herdar o reino. Isso é importante, queridos. O livro de Daniel 7:25 diz que o Messias proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, ou a Torá, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos a metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, os santos serão entregues na mão do antimessias por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e a Escritura disse que, por fim, o juízo seria estabelecido, e o domínio seria tirado deles, os adoradores da besta, e seria dado aos santos. Note que eles recebem não um reino no céu, é um reino que vem do céu e será debaixo de todo o céu, será aqui na terra. É isso que Satã, o adversário, tem tentado esconder da humanidade, que eles são herdeiros desta terra. Que Satã não tem mais jurisdição, não tem mais reclames para continuar reinando sobre a terra. Porque o reino do Altíssimo no Messias está próximo. Será um reino eterno. É por isso que o anti-Messias e toda a cúpula dele de ocultistas, maçônicos, iluminatis, esotéricos, místicos, magos, feiticeiros, satanistas, todos estes estão esperando que um governo humano seja estabelecido para que o reino seja usurpado. Mas não. Isso vai passar. Logo, logo, essa perseguição vai acabar. Aí está, queridos. Seremos livrados no meio dessa tribulação. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar Yahushua, nosso Messias, desde o céu, com anjos do seu poder. É muito importante perseverar na palavra do Criador. É importante que você declare sua convicção, sua fé diante daqueles que estão esperando um reino mundano, que estão esperando a nova ordem mundial, que estão confiando no braço de carne do homem para a sua salvação. Porque a tribulação já está aqui, senhores. Nossos irmãos em diversos lugares já estão sentindo. Ela já está respingando bem pertinho de nós. Todas as vezes que somos odiados, quando professamos a nossa fé no Messias, todas as vezes que somos perseguidos por defender os mandamentos do Pai, todas as vezes que somos odiados pelos nossos parentes, e somos mal compreendidos, e somos abandonados por falsos amigos, é porque é chegado o reino. E essa prova, essa tribulação já está aqui, queridos, para nos testar, para ver se somos dignos ou não do reino eterno. Queridos, eu agradeço você que sempre tem prestigiado esse trabalho e contribuído com o mesmo. Não é fácil fazer esse trabalho e tampouco não é fácil fazer, por exemplo, congressos como esse aqui que nós estamos
planejando agora para esse final de mês. É dia 26 de maio, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, próximo ali à divisa com Pernambuco, próximo do Piauí, também, enfim, em alguns estados do Nordeste. Você é o nosso convidado para participar conosco no dia 26, agora, sábado de maio, né? 26 de maio. E nós estaremos ali sorteando alguns brindes com os nossos convidados, nossos participantes. A inscrição é gratuita pelo e-mail verdaderevelada@live.com. Estarei nessa semana revelando endereços, mas só para quem se inscrever, ok? Eu preciso que você confirme que as vagas são muito poucas, são limitadas. Então, se você da região tiver o desejo de participar, de ouvir mais verdades, até algumas verdades que estão ficando complicadas de colocarmos aqui na internet, nós contamos com a sua participação, ok? Em Juazeiro do Norte, será no centro de Juazeiro, nós vamos estar revelando o endereço, agradecendo aos queridos irmãos de Juazeiro do Norte que estão empenhados nesse projeto, nesse congresso, tá? Vandeilson, Laedna, a irmã Vera Gurgel, tá? E alguns outros que já se inscreveram. Vamos participar. O tema será o movimento de restauração da verdade e a crise final. Ok? Todos os nossos amigos que moram no Juazeiro, independente da sua religião, venha para esse encontro. Esse encontro, nós não temos uma religião, nós não estamos vendendo nada, nós não estamos fazendo campanha política. É simplesmente a verdade que liberta, a restauração. Ok? Agradecendo a você que está conectado nesse momento, amanhã às 20 horas no canal Neemias Gomes, nosso informativo semanal sobre a nova ordem mundial. Não perca, meus irmãos. Shalom, abraço a todos. Paz seja contigo. Até o próximo Hangout.